E aí galera, eu sou o Chessman e esse é o Chessmancast, o podcast do canal Senhor Nerd. E hoje galera, eu tô aqui para conversar um assunto super legal que acho que vocês vão ficar pirados. E para isso eu trouxe aqui o professor Frank, trouxe aqui também o professor Gabriel e galera, se apresenta aí por favor. E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui, muito obrigado pelo convite, participar aqui do canal do Senhor Nerd, é um prazer aqui com o meu colega Chessman. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Matrix, né? Eu sou o professor Frank, de Geografia, e hoje aqui estamos apenas em professores, né? Para debater de forma culta e não culta. Hoje nós vamos fazer um programa cultural e hoje, cinema! Mas qual que é o filme mesmo? Ô Rogerinho. Professor Gabriel, de Filosofia, agradeço o espaço, sou ex-vendedor de Avon. Mentira! Problema da Matrix! É um prazer vir aqui falar um pouco de Matrix e de várias outras coisas mais nesta manhã. Tudo relacionado com a Matrix, né, gente? Ou nem tudo, mas tentaremos. Vamos bater um papo geral sobre isso, né? Eu ainda acho que a gente tá na Matrix, mas eu chamo de louco. Pô, galera, vocês têm noção de que você falar hoje em dia que eu acho que eu tô na Matrix, tem uma galera que simplesmente não sabe o que é isso, né, cara? Que não, sabe que é uma referência, mas não sabe onde vem. Ou então, já tá tão fixo na mente das pessoas que não entendem. Lá na nossa época, lá no começo, quando esse filme aqui estreou. Olha só, galera, eu sou tão velho, por isso que eu sou um senhor nerd. Eu sou da época da mídia física. Eu tenho que ter um DVD do Matrix com livrinho falando sobre o filme, os detalhes do filme, cara. Não tinha streamer agora, né? Gente, a gente já... Cara, eu devia ter trazido aqui, mas eu não tinha. Eu esqueci de trazer, eu devia ter trazido a fita de vídeo. Você tem mesmo? Nossa. A fita do Matrix? Não, mas eu tenho várias fitas de vídeo aí, entendeu? Eu tenho a fita do Rei Leão. Nossa, a fita verde. Eu tenho. Caralho. Mas sem falar que naquela época, tipo, hoje em dia, estreia lá, estreou ontem nos Estados Unidos. No máximo 2 dias já tem aqui, né? Pô, antigamente estreava nos Estados Unidos ontem, daqui 2 anos estreava no cinema daqui, né? Nossa, era horrível. E a gente que nessa época, por exemplo, eu sou de uma época que na minha cidade, quando eu era adolescente, galera, eu tinha uma cidade pequena e tinha locadora. Então eu só assistia quando passava na televisão. Ou eu tinha que andar mais de 50 quilômetros para ir pro cinema na cidade vizinha. E aí foi isso que aconteceu com o Matrix, cara. Foi isso que aconteceu com o Matrix. Quando ele estreou, Matrix estreou, pessoal, lá em 1999. E foi uma revolução que hoje é até difícil de compreender. Como vocês perceberam aqui, Matrix é de uma época que não tinha internet, não tinha streaming. A gente se informava das coisas por revista. Tinha a saudosa revista 7. Isso. Que era, pô, uma delícia de se ler, cara. O editor da 7, cara, eu adorava ler as cartas, as respostas que ele fazia. O Sadovski, o Roberto Sadovski. Ele tinha um canal muito bom no YouTube. Caramba, sério? Tinha, acho que não tem mais. Que pena, cara. Não sabia isso, nem ia ver. E aí, assim, estreou em 99, ninguém sabia. E a pergunta que hoje não faz mais sentido. Hoje as estratégias cinematográficas nem abordam mais isso. Que é, por exemplo, vocês lembram qual que era a pergunta que tinha no cartaz do Matrix? What's the Matrix? O que é a Matrix? Sim. E ninguém sabia o que era a Matrix. E como não tinha, né, essa cultura do spoiler e tal, a galera assim, não tinha internet, não tinha spoiler também. Aí, cara, ninguém sabia o que era a Matrix, cara. Essa que era a vantagem do cinema nesse período, porque você ia assistir um filme sem realmente saber o que era. Hoje, você já vai no cinema sabendo tudo, a história completa, os trailers hoje entregam muita coisa. A magia do Matrix no período é ir no cinema sem ter noção nenhuma de nada. Exato. Ou mesmo na TV, na locadora, não importa. Mas conhecer aquilo a primeira vez e explode a cabeça, né? Primeira vez, quando você não sabe de nada, explode mesmo. Eu acho que hoje em dia é um efeito inverso. Essa romantização, essa ansiedade era criada pela falta de informação. Isso. Hoje em dia já é criada pelo excesso. Você vê tanta informação, que nem tem, não vou citar o nome de outros filmes, que hoje a gente só vai falar sobre Matrix, tá? Eu queria falar sobre Transformers, não me deixaram? A melhor franquia do cinema. Né? Mas, cara, hoje em dia já é o contrário, os caras bombardeiam. Tem filme que eu nem queria ver, mas os caras falam tanta informação, pô, eu quero assistir esse filme agora. No passado era o contrário. E você falou essa questão de você ir lá o máximo que não tinha YouTube pra gente ver trailer. Era trailer na abertura do filme, lembra? Você locava e tinha os trailers na abertura. Cara, tinha filme que eu ia lá e locava que os trailers eram melhor que o filme. Com certeza. E o que ele falou, ficava nos cartazes, chegava e colocava o cartaz lá daqui, Comensal, né? Como é que era? Nossa, não tem mais isso, né? Não tem mais. Cara, é a gente sabe tudo. Pô,
a gente vai pro cinema muitas vezes, que nem agora, né? Estreou aí essa semana e estreou agora vou datar o podcast. Estreou o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu já tô 3 dias sem acessar as redes sociais, porque eu não quero saber de nada, e eu só vou assistir o filme hoje à noite. E eu vi o que acontece. Será que eu falo? Não, ele é muito grande, se não fosse tão grande assim, eu arriscaria. A parte da lhama é muito boa, né? O muro aqui é muito alto, eu vou ter cerca elétrica lá pra pular. Mas aí então, a gente fica meio que. Tem que se isolar se você não quer saber das coisas, se você não quer ter o spoiler. E assim, como spoiler pra tudo quanto é lugar, como o Gabriel comentou, hoje os trailers simplesmente entregam. Se você assistir o trailer com atenção, se você, tipo assim, é um cinéfilo, você assiste bastante, você vê o trailer, você já sabe, falou, pô, essa aqui é a cena do final. Fala assim, ó, essa aqui é a cena do final. Né? Tem trailer que entrega o filme. Então é complicado. Mas, voltando a falar do Matrix, o Matrix, pessoal, isso não acontecia. E aí você vai pro cinema. E quando você chega lá, galera, né, a gente tem outro vídeo no canal aí que vai falar mais detalhes sobre isso também e tal, né? Matrix é uma coisa assim que dá pano pra manga, tem assunto demais. E você vai lá e você descobre que, bom, eu vou resumir tecnicamente que a realidade ao qual nós estamos vivendo, ela não é real, é uma simulação. Vamos lembrar que estamos falando de 99. Hoje não dá para comparar a ideia de realidade virtual com o que nós temos hoje, nem com a ideia de inteligência artificial que nós temos hoje. Já se passaram 21 anos, não, 23 anos. 99, 23 anos. Então, né, galera, que eu tô falando que ele foi gravado anteriormente, então tem mais de 23 anos. Então, a ideia da simulação, cara, e assim, era uma coisa assim, novidade, tem essa questão também da virada do milênio. O novo milênio, chegou o ano 2000, que era uma coisa, gente, que antigamente tinha essa romantização do ano 2000. Surgiu a internet para valer no mundo. Exato, então tudo isso envolvia essa questão da Matrix, essa questão da simulação, essa romantização e esse mistério que seria. Então nós vamos no filme e descobrimos que as pessoas, no geral, vivem dentro de uma simulação. E nessa simulação virtual, as pessoas não têm consciência de estarem vivendo prisioneiros na simulação. Mas alguns indivíduos, como a gente tem aqui, né, a Trinity, o Neo, o Keanu Reeves e o Morpheus, que é o Lawrence Fishburne, são aquelas pessoas que conseguem se libertar da Matrix ou foram libertadas da Matrix e tentam libertar outros seres humanos especiais. E nesse quesito de seres humanos especiais, o Morpheus está em busca do escolhido, o que vai libertar toda a humanidade, e ele acredita piamente que o escolhido é o Keanu Reeves, que é o Neo. Mais ou menos é isso, né? O filme começa com o Neo, o nome dele mesmo é... Mr. Anderson. Isso, Anderson. Ele começa o filme e ele é um hacker, ele vive uma vida dupla, então ele trabalha numa seguradora, não é, né? Uma empresa empresa de programação. Isso, de programação, e à noite ele é um grande hacker. Daí do nada, o computador dele aparece, olha, Neo. Neo é o nome de hacker dele, né? Neo. Você está procurando alguma coisa, você procura Matrix, e nós queremos falar com você, alguma coisa assim. Depois o Neo percebe, ele é descoberto pelos personagens, e no começo do filme, acho que é meia hora de filme, nós descobrimos que o mundo real não é real. Então, o que aconteceu? O filme é uma simulação, Matrix é uma simulação, porque a espécie humana entrou num conflito com as máquinas, né? Nós criamos inteligência artificial, as máquinas ficaram mais inteligentes do que nós, e entramos numa guerra terrível. Guerra da qual nós perdemos. Inclusive, no meio da guerra, nós, seres humanos, destruímos a atmosfera. Queimou-se o sol. Queimamos totalmente a possibilidade. Elas eram movidas a energia solar, isso, né? Isso. E como as máquinas eram movidas à energia solar, quando nós destruímos a atmosfera, ficamos sem energia solar. E as máquinas percebem que elas podem utilizar os nossos corpos como pilhas. Né? Mas um detalhe importante, o Neo recebeu as mensagens, mas ele sempre já era um cara que ficava com a pulga atrás da orelha, sabe aquele cara, mas isso aqui é verdade. Né? Ele já tinha os sinais que aquilo lá não era fosse realmente aqui, o doido que acha que não tá certo. Assim. Alguma coisa incomoda. Ele sempre já tinha isso aí, foi quando aparece, né? A mensagem. Então, é bem isso interessante. Então tem uma metalinguagem, né, tal. Você vai ter, por exemplo, muitas referências. O Matrix é o filme das referências, cara. Hoje em dia, se falar assim, os filmes têm referência, assim, nossa, referência. Vocês pegam isso em todos os filmes. Mas estão falando lá de 99. E isso não era assim, cara.
Aí tem as referências que tinha lá, por exemplo, do Alice no País das Maravilhas, várias citações de Alice no País das Maravilhas, easter eggs, que nem tem uma cena em que o Neo pega um livro pra pegar o hacker, né? Era um CD, galera, com o programa pirata que ele tinha desenvolvido, entrega pro cara que pagou pra ele como se fosse... Ele parece um traficante. Ele parece um traficante, cara, que tá vendendo droga, parece que ele vai pegar um pacotinho de cocaína e vai entregar pro cara, que pega um CD e entrega pro cara. E aí, quando ele abre, ele tá com um livro que é Simulacro e Simulação. O livro chama Simulacro e Simulação, e é um livro cyberpunk dos anos 70, e que já aborda essa questão da simulação virtual, dessa questão do cara vivendo um simulacro e tal. Então assim, o Matrix, pessoal, ele não pega coisas novas. Ele pega tudo que estava naquele ar, naquele momento, e condensa numa coisa única. Essa que é a genialidade. Você falou aquela hora, né? A gente estava aqui fora da gravação, você falou do Ghost in the Shell. Isso. Lembra? Fala aí um pouquinho. Quem produziu os filmes, quem dirigiu, pensou tudo, as irmãs Wachowski, na verdade, na época de Matrix, tanto que nos créditos do filme está Andy e Larry Wachowski, acho que é isso. Na época dos filmes, elas não haviam se assumido, mas são mulheres trans, então respeitando-as, vamos chamá-las de irmãs Wachowski. Lily e Lana. Na época do filme, elas levavam a proposta para o estúdio, e na proposta delas havia tudo que elas gostavam. Então, referências a anime, mangá, livros de ficção científica, tudo que elas gostavam, elas colocaram na proposta do filme. O estúdio viu e achou arriscado demais levar aquilo para os cinemas. Ia sair caro demais, arriscado demais. O estúdio deu uma chance para elas gravarem um filme antes. Nada a ver o filme, acho que é um filme de drama, se não me engano, agora não recordo o nome. Elas gravaram um filme, o estúdio gostou, então o estúdio deixou fazer em Matrix. E em Matrix elas colocaram referências a tudo que elas amavam, inclusive Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é um mangá que deu origem ao anime. Se eu não me engano, o mangá ele foi publicado de 86 a 91, alguma coisa assim, final dos anos 80. E ele é muito, muito bom, e muitos consideram um dos maiores marcos da cultura cyberpunk e futuro, essas tecnologias, as máquinas, tanto que muito do visual de Ghost in the Shell você percebe em Matrix. Então o filme se inspira em tudo que elas gostavam, por isso que o filme é legal. Você tem lutas ali que lembram lutas de Dragon Ball, você tem todo aquele cenário de ficção e de tecnologia que lembra Star Wars, Star Trek. Tem muita referência ali de tudo que nós gostamos enquanto cultura nerd. Por isso que é um filme que é tão atrativo. E aí já tem um problema, porque elas usam tudo que tiveram de criatividade no primeiro e falta para as continuações, né? Na minha opinião, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, claro, a gente vai abordar isso mais pra frente, mas na minha opinião, o planejamento era para ser um filme só. Assim, vamos aproveitar agora que deram essa chance, que depois não vai colar, eu acho. Então, dizem que elas planejaram 3 mesmo. Agora, como que estavam esses 3 filmes no original, eu acho que talvez pensaram em 3 mesmo. Mas depois de tanto dinheiro entrar, tanto sucesso, eu acho que mexeram no segundo e terceiro, que daí... Entra dinheiro, entra o show business... A gente já sabe que essa história nunca acaba bem daí. Mas eu acho que um pouco é que nem aquela lenda que o George Lucas já tinha planejado 9 filmes de Star Wars, sabe? Eu acho que é um pouco de lenda esse filme. Eu acho que é um pouco de lenda. Eles poderiam ter um esboço, um esqueleto geral, mas falar que tinha um filme pronto, eu já acho que não. Porque é muito diferente e contraditório. Os outros dois pro primeiro. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Daqui a pouco eu vou destruir esses 2 filmes aí, vocês vão ver. Vai nada. Mas ó, falou época, né? Falou, pra época, talvez hoje um adolescente hoje vai assistir. Eu não vejo tudo isso. Cara, mas tem que entender que é pra época. Sim. Pra época foi revolucionário. Pra época, assim, tipo, acho que os filmes mais revolucionários da minha cabeça nessa época foi o Jurassic Park 1 e o Matrix, assim. Mas cara, revolucionou, cara. Eu tenho um irmão de 15 anos que assistiu e gostou muito. Ele também achou... Claro, a tecnologia é muita coisa datada mesmo. Mas ele gostou muito da ideia do filme. Eu acho que ele envelheceu bem. Sim. O 1 envelheceu muito bem, cara, nessa questão. O 1 envelheceu muito bem. Eu tenho a teoria. Quando é bom, é eterno. Se durou aqueles 15 minutos de fama, é porque não foi tão bom assim. Foi mais midiático do que bom.
A gente tem um exemplo aí que a gente pode falar sobre essa questão, que é o próprio Star Wars, que a gente vai ganhar um podcast só pra eles, mas no futuro. Mas a gente vê que Star Wars, você pega um filme de 77, aí você fala, pô, tudo bem, olha que efeito grosseiro, mas, cara, envelheceu bem pra caramba. Filme de 77. Terrível. Ó, a gente pode falar, é que entra Terrível aquela... não. Terrível não. Tem aquela O pior história, é o Império Contra-Ataca. você acha legal porque era Quem da chamou sua esse época. cara, velho? Não. Quem chamou esse cara aqui? Corta essa parte aí, produção, corta essa Quem parte. convidou Corta. esse cara? Quando gosta, Mas ó, e aí pra falar, mas é porque é da época de vocês. Não, eu sou um cara muito crítico. Eu tenho muita coisa que eu adorava quando eu era adolescente ou criança, hoje eu tenho até medo de assistir, que eu sei que é ruim. Mas, cara, Matrix eu assisti de novo esses dias atrás. Não dá, cara, é muito bom, é muito bom. Tem algumas coisas que eu falo que é a regra dos 15 E anos. eu acho que esse filme, a regra dos 15 anos é boa. Eu acho que esse filme novo, ele vai ser um reboot. Eu aposto que vai ser um reboot pra jogar pra nova galera, né? Sim. Pra nova galera, mas vai ser um reboot com ar de... Como é que eu... Cara... Episódio 7. Cara, Rebutas e rebutas. assim, vai ser um reboot não totalmente, não do zero, eu acho. Vai trazer, vai fazer apêndice lá do filme antigo, mas com coisa nova. Então eles zeraram uma história sem acabar com ela. Ah, sim. Entendeu? Depois chegamos Nossa, que nisso, eu viagem. não concordo com você, mas depois... Vamos chegamos continuar falando aqui do filme 1 primeiro. Vamos lá. Falar do filme 1 primeiro. O filme 1 tem referência a vários elementos de mitologia, além das referências da cultura nerd aí, o Ghost in the Shell, né? Pura filosofia. O filme 1 tem muita referência à filosofia. Uma das coisas que ele aborda, tá aqui, ó, é um elemento aqui, caramba, que é que desse livro aqui, que é maneiríssimo, se você gosta de cultura nerd e você gosta de elementos de filosofia e tal, sobre essas referências, você pode até gostar desse livro aqui, que é O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele narra, ele é um livro acadêmico, ele não é um livro de aventura, é um livro acadêmico, né? E ele narra que todas as histórias é uma história só. Existe uma estrutura mítica, que é a estrutura chamada Jornada do Herói. E todos os heróis passam por essa estrutura. Se você vê, cara, Star Wars, o Neo, do Matrix, todos os personagens, todos os heróis seguem essa estrutura. Por exemplo, o começo da aventura é o chamado da aventura. Certo? O Herói de Mil Faces começa assim, primeiro elemento é o mundo comum. Você é apresentado à vida do personagem. Aí você vê que ele tem aquela vida tranquila, aquela vida Órfão. órfão. 91% é órfão. Exatamente. Ele já pensou se tivesse pai pra encher o saco. Não vai! E aí tem depois que você é apresentado esse mundo comum, que é o mundo do personagem, tem o chamado da aventura. Alguma coisa acontece que chama ele. Você tem o Neo lá, né? Aí de repente você vê que ele tá ele acorda à noite, você vê que ele tá lá, ele é um hacker e tal. Aí tem lá o chamado da aventura do Neo, do Matrix, por exemplo, que é lá quando ele vê a Trinity pelo computador falando pra ele seguir o Coelho Branco. Isso. Que é referência a Alice. Que é a Alice no País das Maravilhas. E ele vai, então assim, aí depois o filme inteiro se desloca, ele tem o primeiro limiar, que tem que passar por uma primeira dificuldade. No Matrix tem que ele tá sendo preso pelo FBI, que ele tá no prédio lá e tal, e ele não consegue passar, aí ele vai preso. Aí depois tem um encontro com o mentor, que ele encontra o Morpheus. Essas estruturas tem explicadas aqui pelo Joseph Campbell. Todos os heróis passam por isso. Se você pegar o Luke Skywalker, ele passa por isso. Se você pegar o Neo, ele passa por isso. O Harry passa por isso. Se você pegar todos, isso é uma estrutura literária, da estrutura mítica do herói, que foi estudada aqui pelo Joseph Campbell no Herói de Mil Faces. Um livro muito maneiro. Isso sem falar, como o próprio Frank comentou aqui agora, as referências que o Matrix traz do Alice no País das Maravilhas. Tem Alice, não só do País das Maravilhas, mas Alice no País do Espelho. Isso que é o segundo livro. Que é o segundo livro. Quando você vê que o Neo, por exemplo, quando é que o Neo vai ser desplugado da Matrix? Ele tá lá, lembra? Fazendo um procedimento, tomou injeção, não sei o que. Aí ele olha pro espelho. Cara, tem uma cena. O espelho começa o espelho a arrumar, tá trincado, aí o espelho vai se arrumando na frente dele assim, aí ele põe a mão no espelho, isso que fala que não vence. Aí ele tira, o espelho vai subindo nele assim, cara, aí ele
Meu, É. né? Som de computador, no Isso. Som de como é que era o nome daquele? Modem. Isso! O som de internet modem. discada. Ai, gente, ó, outra coisa que vocês nunca vão ter o prazer. Ai, minha internet tá lenta, vocês não sabem nada. Internet só podia usar da meia-noite às 6 da manhã pra não pagar só um pulso. Maria. Pô. Mas isso que você falou da jornada do herói é algo que nós encontramos em toda a mitologia e toda a religião. Pensem nos grandes heróis da mitologia grega, romana, egípcia. Pensem nas grandes figuras religiosas de toda a grande religião, inclusive hoje. Tem essa mesma jornada. Por isso que quando você vê o Neo, é muito uma figura religiosa mesmo. Isso fica muito claro. Ele é messiânico. Ele é messiânico. É o Messias. E isso é muito mais claro no segundo, né? Sim. Quando eles vão pra Zion, que é no segundo, né? Zion é no segundo. Mas mesmo no primeiro filme, fica essa... o escolhido, é o esperado, é aquele que vai nos salvar, aquele que vai derrubar o sistema. E lembra muito um próprio discurso cristão. Jesus é o escolhido que vai derrubar o sistema, vai derrubar como está ali. Então é uma mesma história que nós já ouvimos muitas e muitas vezes, e ainda ouviremos muitas e muitas vezes, mas por isso que é eterna, né? Porque sempre mexe com o nosso inconsciente. E a gente tem a verossimilhança, a gente se vê representado nela, e a gente... A cultura cristã você vê porque ele morre igual, ele se sacrifica igual, é aquela história do sacrifício, coisa e tal. Porque teoricamente o filme acaba com a morte dele, né? Exatamente. Pô, contei o final do filme pra quem não assistiu. Caraca, você mandou um spoiler aqui do spoiler 99. Nossa, é que nem assistir Paixão de Cristo e não sabia que Jesus morre, né, cara? Mas vamos lá. Tem um plot twist depois. Amigo, eu assisti o filme do Fred Mercury e sabia que ele morre também. Pois é, que contei outro spoiler aí, desculpa vocês. Que se lasca, você não sabe que ele morreu, tem que se lascar mesmo. Mas, cara, tirando, e sem falar na filosofia, né? Tem um professor de filosofia aqui. Falar pra você, a maior parte dos meus créditos na faculdade, na minha matéria de filosofia, sou de geografia, mas eu tive filosofia. Foi os 3 principais artigos que eu escrevi na faculdade foi sobre Matrix. Cara, eu queria trazer, eu fiz aqueles banner Caramba, pra ficar lá naquela semana pedagógica, lá explicando. Fiz o artigo e o banner. Eu tenho o artigo ainda no livrinho lá, mas os banners, se eu tivesse os banners, eu ia trazer. Um relacionava ao mundo das ideias, do Platão. O outro relacionava a teoria do sonho do Descartes. Peraí que eu vou anotar aqui. E o outro relacionava também a teoria da caverna. Também do Platão. Cara, tipo assim, na época assim, nossa, não fazia sentido. Depois fez sentido. Faz todo sentido. Galera, aí no Senhor Nerd tem um vídeo que eu fiz ali explicando só essa questão do que é o mito da caverna, como é que é o Matrix relacionado ao mito da caverna, certinho ali. Essa semana, que é a semana de estreia do filme, então, essa semana especial Matrix, tem um vídeo pra vocês assistirem no canal aí, falando só sobre isso aí, então, que o Frank falou que agora é sobre simulação, mito da caverna. Veja lá o vídeo que temos ali no Senhor Nerd. Fazer meu jabá, né? Tá certo. O jabá de mim mesmo. Depois também eu vou vender o meu curso de coach aqui. Eu não sou rico, mas eu sei ensinar como fica rico. Mas é isso aí. Então, o Matrix, pessoal, ele tem essas vantagens, essa questão dessa revolução, certo? E tem personagens que são, assim, fantásticos. Cara, ele funciona, mesmo, a gente tá fazendo essas análises e tal, mas se você não fizer análise nenhuma, se você for só pela aventura, Matrix funciona totalmente. É uma trama boa, é uma aventura boa. Tem elementos, por exemplo, como a gente falou, todos estão presos numa simulação. E aí, olha só que louco, existem os programas sentinela, não é sentinela, os programas agentes, né? Isso, agentes. São programas, são como se fossem programas antivírus. Porque as pessoas, olha só, galera, as pessoas que estão fora da Matrix, elas se inserem na Matrix por um sinal pirata, como se fosse um vírus. E tem os programas antivírus, que são os agentes da Matrix, que são os homens de preto, né, os agentes do FBI, e eles são eles carregam nas pessoas que estão plugadas na Matrix. Então, olha só, todo mundo que está plugado na Matrix é um potencial agente da Matrix, que é o inimigo dos heróis. E eles são, cara, invencíveis. Até então ninguém tinha derrotado um ainda. Ninguém tinha derrotado. Todos só tinham fugido dos agentes, né? E aí, cara, porra, o que é o Hugo Weaving fazendo Agente Smith, cara?
Cara, se você melhores pensar... papéis da história sim, pra mim. um dos melhores vilões da história. E se você pensar, sabe qual é o filme que eu tinha... Galera, Olha, eu tinha, o filme eu tinha vilão da assistido... história é pesado. Não, mas ele é um vilão... Não, tá no hall da fama. Tá no hall da fama, ninguém vai Pesado esquecer. isso. Não, o melhor vilão da história, de todos os tempos, quem que é pra você? Quem? É. A professora de Mafalda. Boa. Supera tudo. Mas aí... Essa foi- Essa foi porque isso aí destruiu. Não esperava isso, né? Mas o Smith, né, do Hugo Weaving, pra você ter uma ideia, o filme anterior à Matrix que eu tinha assistido com esse ator, o Hugo Weaving, que depois ficou famosão, que assim, ele não era Senhor dos Anéis, né? Depois ele é o Elrond, o Elrond fez depois, mas eu tinha assistido antes Priscila, Rainha do Deserto. Nossa, é fantástico! E ele tá ótimo no filme! Sim, mas não tem nada a ver com o cara. Aí, quando você assiste o Priscila, Rainha do Deserto, cara, coisa assim. Olha o nome, Priscila. É que assim, eu só lembro TV Colosso. esse Cara, nome. Gente, é muito Priscila, legal, Rainha cara. do Deserto é um filme australiano. Exatamente. Que mostra um grupo de drag queens que vão para um cassino. Fazer um show. Isso, fazer um show. E ele é... O Hugo Weaving é O Weaving, ele é a principal É. drag queen. Tem uma cena fantástica dele no deserto, vestido de drag queen e tecidos voando. prateados, eles andam de ônibus no meio do deserto da Austrália. Então você fala assim, meu, esse cara não é o vilão nem aqui nem na China. Esse cara não bota medo, sabe? Aí quando eu fui ver, eu vi que ele era o vilão do filme, né? Que eu falei pra você, a gente não tem informações. Eu li na revista Sexo, Matrix e tal, que ele ia ser o vilão, ia ser um agente e tal, você não sabia que era agente e tal. Eu falei, meu, mas esse cara... É. Aí eu fui assistir o filme, aí tem a cena dele entrevistando o Keanu Reeves. Que ele quer que o Keanu Reeves ajude ele a No pegar. começo. No comecinho do filme, cara. Ele falando com aquela cara assim, cara. Eu falei, puta, agora eu entendi porque isso. Não, ele consegue incorporar. Isso é um bom ator. Né? É, Melhor esse- que ele só o Adam Sandler. Não, porque o Adam Sandler, cara, é o Adam Aquele que Sandler. solta um absurdo e deixa no ar. Pô, Ninguém consegue interpretar o Adam Sandler Mas já- melhor do que o Adam Sandler. Formação aqui. Tem informação boa aí pra você ver. Não, mas ó. Eu só fico triste que não aparece o rosto dele, mas depois do Matrix, qual o grande filme que ele fez? Ah, o V. De V de vingança. vingança. Ele é o V. O Weaving é o A V. maioria das pessoas assistiu o filme e não sabe que é ele. O primeiro ator que foi escolhido para ser o V era o James McAvoy. O James McAvoy é um cara que fez a série Roma, ele faz o Marco Antônio na série Roma. Ele fez, muito depois do James McAvoy, ele fez... James McAvoy não, gente. James McAvoy é o... É o Xavier. O Xavier. É. Não é o James McAvoy, gente. Falou, fiquei. Não, esqueci o nome do ator. Mas é o ator que fez Salomon Kane depois. Matheus Nastergaard. Matheus Nastergaard, pronto. Regina Casé. E aí, cara, esse ator, ele começou a fazer o V, e o V fica de máscara o tempo todo. E ele começou a ficar irritado porque ele não ia aparecer o rosto. Aí ele desistiu, aí saiu esse cara fora, que eu esqueci o nome dele agora, e entrou o Hugo Weaving e fez o V. E aí, cara, meu, ele não tira a máscara um minuto. Do filme V, ele tá de máscara o tempo todo, e a expressão corporal do cara, atuando. Tem uma sequência lá no V de Vingança, cara, que ele tá lutando contra uma estátua. E esgrima contra a estátua e declamando poemas e lutando. Cara, que é fantástico. Você também nunca assistiu o V? Não, eu respeito o Alan Moore. Porque ele não gosta, eu não vejo. Se ele não gosta, eu não vejo. Quem convidou esse cara, velho? Quem chama? Eu espero que o meu cachê seja pago, tá? Mas é assim, tem que trazer sempre alguém do conta pra dar. Mas qual a melhor cena do filme pra vocês? Do Matrix? Melhor cena de Matrix. Melhor cena de Matrix? A que eu mais gosto é quando ele despluga da Matrix e você vê aquela fazenda de seres humanos ali. Nossa, é pesado mesmo. Assim. Pra mim é a melhor cena. Tem Ele as tá naquela colheitadeiras de gosma. fundo, né? Isso, é a melhor cena pra mim. É. É ótimo mesmo, cara, é ótimo mesmo. Cara, eu não sei qual seria a cena melhor. Sabe qual que é uma sequência? A sequência de Matrix que eu acho melhor é a sequência de que o Morfeu tá explicando pro Neo o que é a Matrix. Ah, que mostra o mundo. Que tá ele sentado na cadeira, pluga o Neo de novo, eles estão sentados na cadeira, e aí eles vão pra uma hora que eles carregam um programa no meio das pessoas, e toca uma música, tá. eles andando no meio das pessoas e tocando uma música, cara. E aparece a mulher de vermelho. E aparece a Mulher de Vermelho, essa sequência inteira dele estava distraído pela Mulher de Vermelho, aí ele explica que os agentes são todos em potencial. Essa sequência explicando que é a Matrix pro Neo, que termina com o salto, que o Neo não consegue, cara, eu acho fantástico. Aquela rampada de moto lá da Trinity pra mim é a melhor parte.
Eu fiquei pensando, moto, que moto, cara? Você passa a bola dos dois já. Não, brincadeira. A cena clássica das pílulas, né? Ah, as pílulas, né, cara? Essa é Vermelha ou azul. Ah, beleza. Eu gosto muito de toda a equipe de apoio da nave. A nave é Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Isso. Pai da Babilônia. Porque na nave tem aqueles dois irmãos que nunca saíram da Matrix. Na verdade, são humanos Eles mesmo. são humanos. Né? Nasceram fora da Fora da Matrix ali. É o APOC. Detalhe, os seres humanos são igual plantações, eles são criados, criados ali em proveta mesmo, ali, em laboratório, dentro de umas cápsulas. Por quê? Lembra lá que a atmosfera foi toda destruída, não tem mais nem energia solar, nem radioativa, porque acabou com tudo. De onde que sai a energia das máquinas? Esse é um detalhe importante. Dos seres humanos. Os seres humanos são a bateria das máquinas. Porque nós temos, né? Corrente elétrica. E literalmente as máquinas cultivam os seres humanos para sugar energia elétrica e mantê-las vivas. E antes que você fale que, mas é impossível, os seres humanos consomem a energia que eles geram, assim, a gente sabe disso. Vou explicar pra vocês que isso é cinema, gente. Também se for levar o pé da letra... É cinema, você tem que ter lá a licença poética pra entender. E no roteiro original das irmãs Wachowski, não ia ser uma bateria. O ser humano não ia ser bateria, pilha, como acontece. O ser humano ia ser processador. A capacidade de processamento cerebral do ser humano que seria usada inverter os papéis, isso mesmo. Usada pelas máquinas para se manterem vivas. Isso que seria. Só que daí o que aconteceu? Só que aquela cena que o Frank falou não, foi o que eu falei explicando, que o Morpheus termina falando assim que o ser humano é isso, mostra uma pilha. Não teria o apelo de o que o Morpheus ia mostrar, um pendrive? Você entendeu? Então, por causa dessa questão de não ter esse apelo visual, eles não conseguirem traduzir essa questão do processamento, da capacidade cerebral, eles resolveram mudar essa ideia de que o ser humano eles seriam processadores da inteligência da máquina, para o ser humano ser uma pilha para abastecer a máquina. De qualquer forma, o ser humano ele é necessário para manter a máquina viva. Você entendeu? Inverter os papéis. A gente sabe que o ser humano, essa ideia é furada e tal, mas, cara, no universo do filme, cara, é um negócio genial. Apesar de ser furada, toda essa questão realmente das máquinas adquirirem inteligência sobre-humana, ela é muito real, né? Sim. Porque nós temos falado muito da inteligência artificial, mas realmente estamos chegando num ponto onde, não sei, eu acho que é questão de décadas para que elas realmente atinjam um nível de inteligência extremamente preocupante. Eu vou falar por mim, eu sou suspeito de falar, mas eu acho assim, cara, qualquer pessoa que colocar racionalmente, que o filme aborda esse lado empírico ou racional na filosofia, que é melhor, a racionalidade ou o empirismo, né? Eu acho que tem toda essa abordagem no filme filosófica. Mas racionalmente falando, se você colocar o ser humano na ordem aqui das coisas, nós somos algo afora, nós somos eu considero o ser humano uma doença do planeta. Eu falo mesmo. Aí, você acha que uma máquina inteligente não vai calcular isso? Foi o que ela calculou? A ponto que o ser humano preferiu destruir o planeta. Olha o nível. As máquinas, elas não eram a favor do a máquina, ele fala que a máquina só se volta para o ser humano porque percebeu que o ser humano iria destruir o planeta. Mas é legal esse negócio, só um minutinho, que é legal você ver essa questão, porque tem o Matrix gerou vários como é que fala? Não é easter egg? Spin-offs. Gerou vários spin-offs, que é o Animatrix. Isso que eu ia falar. E no Animatrix uma coisa que eu acho super legal, que explica, Animatrix são 9 curtas, que abordam várias coisas diferentes. Depois o Gabriel fala mais sobre isso, mas tem um que explica por que as máquinas, que o Frank falou, elas começaram a ficar assim tão horrorizadas, entre aspas, com a capacidade destrutiva do ser humano e a irracionalidade do ser humano, que elas abandonaram a forma humana. As máquinas, elas aparecem, as primeiras aparições das máquinas inteligentes, elas são máquinas humanoides. Depois, quando elas são hostilizadas e os seres humanos começam a combatê-las, né, elas se transformam em máquinas insetoides. As formas são de insetos, tanto é que aquela cena que você falou, Gabriel, da colheita, você pode ver que é tipo uma aranha que pega eles assim, porque as máquinas são insetoides, que eles falam que a forma de inseto é muito mais prática do que a forma humana. Cara,
algum dos Animatrix, tem um que aborda a questão também do preconceito, porque chegou um momento que os seres humanos, as máquinas já tinham a inteligência artificial e o ser humano começou a ter preconceito com a máquina. Isso. Virou uma questão, até xenofobia, o Sim, filme isso. usa ali. Tem uma cena que no Animatrix, eu lembro até hoje, que eles pegam, assim, parece que é como se fosse um estupro. Eles pegam e arrancam a pele sintética da máquina. Terrível. Você vê uma questão do estupro, cara, uma coisa, sabe? Gente, olha a quantidade de coisas que a gente pode aprofundar no universo Matrix, cara. E se você lembrar, como o Gabriel falou no começo do nosso podcast, que lá no passado as irmãs Wachowski eram irmãos Wachowski, né? Wachowski, eram irmãos. E agora são irmãs, você vê, e essa questão do cara acordar da Matrix, olha só o significado que isso alcança. Inclusive, acho que em 2020, uma delas, eu acho que é a Lily, porque quem gravou o 4 é só a Lana. A Lily, ela já tinha vários artigos e textos na internet dizendo que Matrix poderia ser uma metáfora trans. E a Lily, uma das diretoras, né, em 2020, ano passado, ela falou que realmente sim. Parte da ideia do filme é realmente uma metáfora trans. E tem uma cena, eu reassisti esses dias para o podcast, onde tem uma fala que dá para perceber um pouco disso. Acho que a Trinity, ela fala que você não pode deixar o mundo determinar quem você é. Você escolhe quem você é. E pensando nisso, o que elas passavam, as irmãs passaram naquele momento, dá para perceber que realmente faz sentido. E tem uma única personagem que dentro da Matrix usa roupa branca. Switch. A ideia original das irmãs fosse que na Matrix fosse uma mulher e no mundo real fosse um homem, ou vice-versa. É a Switch e o namorado dela, /marido, esqueci o nome do cara. Mas era pra personagem ter... Dois gêneros. Isso. Só que o estúdio cortou. 99, gente, vamos lembrar, 99. O estúdio cortou, mas daí deu pra perceber essas ideias. Sim, nossa, isso é... Não, e sabe o que é o mais legal? Isso que eu falo, gente, quando a pessoa é ignorante, as pessoas mais inteligentes e burras da face da Terra, né? Porque é o seguinte, escuta essa. Hoje em dia existe um movimento de... Olha que coisa ridícula, cara. O movimento do direito do homem hétero. Que diz que o homem hétero está sendo ofendido. Tá vendo porque eu sou a favor das máquinas? Tá vendo? Não. Mas enfim, né? Porque essas idiotices. E aí os caras usam. Olha como é que o cara é burro, que ele não sabe as coisas. Ele usa a simbologia da pílula branca, da vermelha e da pílula azul, para dizer que ele, como homem hétero, que já percebeu esse mundo opressor que ele vive, está lutando pelos seus direitos, ele já tomou a pílula azul. Olha que ele usa uma metáfora trans pra falar de uma macheza tóxica. Cara, é muito burro, né? É que nem os caras, gente, olha só, que nem os caras. Gente, eu não falei no começo do podcast, mas eu sou professor de história, né? Professor de filosofia, professor de história, professor de geografia. Você viu, das 3 áreas de humanas aí. E aí, cara, olha só, que a gente analisa bastante assim os filmes. Pessoal, e aí tem uma coisa que eu acho super legal, que quando o cara quer ser macho, o cara é muito macho, grosseiro, ogro, brutal e tal, ele coloca como símbolo, muitas vezes, um guerreiro espartano. Velho. O espartano vive até os 30 anos no quartel sem poder casar, maluco. Você imagina como é que é esse quartel. Entendeu? Cara, dá uma estudadinha. Mas nem é muito, estuda só um pouquinho que você já vai entender as coisas melhor. Aí os caras, voltando a falar do Matrix, os caras usam essa. Cara, por isso que eu falo, as pessoas mais inteligentes e burras da Terra. Mas agora, vocês falando, eu lembrei. Tem vários diálogos e perguntas, né? Porque o filme 1 se resume no Neo perguntando, como se fosse uma criança renascendo ali perguntando. E a melhor pergunta que tem é a pergunta que toda vez que converso com alguém que não conhece Matrix faz a mesma pergunta. E eu me fiz a pergunta na época. Já que é uma simulação, por que a Matrix não é perfeita? Mas eles respondem no filme, cara! Então, mas olha que ideia! E isso aí justamente isso aí que eu coloquei no meu artigo lá, sobre a teoria dos sonhos. Porque isso já envolve, na época eu não coloquei, mas depois de um tempo envolve até o Schopenhauer. Nossa. Por quê? Se o mundo, lá o cara pergunta, essa já é a terceira versão da Matrix, né? A primeira eu não entendi o porquê que não deu certo, não lembro mais. Era perfeita. Não, a segunda que era perfeita demais, não era? A primeira era ruim demais. Ruim demais e a segunda era perfeita demais. Isso. Aí o que aconteceu?
Como assim perfeita demais? O ser humano, é uma teoria do Schopenhauer, depende do sofrimento. Ele não aceita a felicidade, né? Ele fala... Era tão perfeito que as pessoas começaram a morrer de depressão dentro da Matrix lá, dentro dos casulos. Então eles tiveram que criar, porque pela teoria do filme, também do filósofo, o ser humano está submetido a ter que sofrer para ser feliz. É que o sofrimento faz parte do crescimento. Significa, né? Então, significa a Matrix simulou realmente como era o mundo real antes da guerra com as máquinas. E isso foi mostrado no Matrix 2, né? No Matrix 2 tem um arquiteto... Vamos para as continuações já, então? Vamos só falar o final, então, o finalzinho, o que aconteceu? No final, o bem vence. Não, melhor. Nunca ninguém tinha derrotado um agente. O Neo vai lá e derrota com Gala. Lembrei, vocês falam da sequência, a cena que você mais gosta do filme? Tem o filme, tem a famosona desviando das balas, que depois, meu Deus do céu, virou até motivo de chacota, né? Que é o Bullet Time, que é um efeito especial criado pro Matrix, tá? Você fala assim, eu já vi isso antes. É que nessa vez você não tinha visto, que é a primeira vez que apareceu. Na época, né? E aí todo mundo... Os libertados, né, a turma do Neo lá, eles tinham a ordem de quando aparecesse um agente, fugir. Porque era a morte certa. E o Neo resolve, depois que os caras estão... A Trinity já saiu da Matrix, depois de uma cena maravilhosa deles libertando o Morpheus, né? Gente, a gente não vai contar o filme em detalhes pra vocês, não. Vocês assistem o filme aí depois. Tem na... Acho que tem na HBO Max, eu acho. Não tem mais na Netflix? Acho que tem na Netflix. Eu acho que saiu. Saiu? Acho que tá na HBO. Mas você é um rapaz que não vive mais dentro da Matrix, em 99, você vai achar esse negócio. Em qualquer camelô, inclusive no centro de Moarama, você encontra por 5, 3 por 10 lá. Mas aí, então daí tem essa cena do Neo começa a lutar contra o agente, né? E aí, cara, uma porrada franca, hein? Porrada assim, raiz. Mas, cara, a melhor cena, acho que é logo que eles entram naquele prédio. Lembra que tá ele e a Trinity, que eles viram mortal e bala pra tudo quanto é lado. Eu acho que ali é a melhor parte de ação do filme. Mas o que eu vou falar pra vocês que eu acho super legal é uma cena que o Smith tá... Cara, ele tá encaçapando o Neo na porrada. Vamos falar a verdade? Não, lá do metrô. Primeira sequência. Ele tá encaçapando o Neo na porrada. Tá moendo o Neo na porrada. E o legal é que o Smith, ele só chama o Neo de Mr. Anderson. Mr. Anderson. E ele fala de um jeito, cara, né? E aí, cara, ele tá encaçapando o Neo na porrada. Ele fala assim, pô, o Neo vai morrer na porrada aqui. E tem uma cena que o Neo já levou um monte de soco, um monte de chute pra botar no chão caído. Cara, essa é a cena que eu acho mais legal. Ele pega o Neo pela barra da calça, certo? Vai arrastando, joga o Neo na parede, cara. E é uma cena que você sente o peso da porrada, velho. Ele joga o Neo na parede. Realmente, é a primeira vez que eu vejo assim, um cara super forte jogando, porque assim, geralmente você pega, por exemplo, o filme do Superman, nada tem peso pra ele, né? Mas não, ele pega assim, você vê que quando ele joga, o corpo dele tem um peso. A física foi bem trabalhada na cara. cena. E ele arrebenta na parede, assim, cai no chão, cara, que ele faz um tipo, Dragon Ball, cara, sabe? Cara, muito, essa é a cena que eu acho mais legal, de porrada. As lutas são boas porque o elenco ficou 6 meses fazendo aulas de luta mesmo. É luta real. Tanto que a atriz que faz a Trinity, ela se machucou umas 2 vezes, quebrou o tornozelo e continuou atuando, sem contar pra ninguém, porque queria... O pessoal que fez o filme fez com muito amor. Isso, tinha muito comprometimento. Sim. Atuação mesmo, de verdade, né? Agora... Você falou aí do Mr. Anderson, e por que era Neo? Neo é o nickzinho dele, de online, o nick. E sabe o mais legal? Que nem hoje a gente tem o nosso... Não é One, né? Neo... Não é não. Hã? Não falei merda aqui. Não, Neo era o nick de hacker dele online. É um anagrama. Isso, anagrama de One. É isso. De One e de Neo, novo. Você não escreve N-E-O, mas na pronúncia, novo. É o novo homem, a nova vida, entendeu? É o nova... Cara, sabe? Nietzsche, praticamente. Gente, só pra você ver, isso tudo que a gente falou assim é Matrix 1, cara. Matrix 1. Não, gente, tem muito mais. Agora nós vamos pra segunda parte do Chessman Cast, no assunto que é o Matrix. Só que agora nós não vamos falar mais do filme 1. O filme 1, cara, a gente podia ficar aqui a semana inteira falando do filme 1. Que ele é muito abrangente. Mas agora nós vamos falar também das continuações. Matrix Reload e Matrix Revolutions. Isso, do mês 2003. Um primeiro semestre, o outro segundo semestre. 6 meses depois. Isso, gravaram juntos. Isso. E aí, cara, eu já vou falar pra mim que aí, olha só, Matrix pra mim só tem o primeiro.
Por que pra mim só tem o primeiro? Porque no final do 1, o Neo é o super-homem. Ele é indestrutível, invulnerável, ele enxerga o código da Matrix, ele manipula a Matrix por dentro. E no Matrix 2, cara, não. No Matrix 2 ele leva uma facada de um cara que é um programa imperfeito. E corta a mão dele. Um programa que é imperfeito, um programa que tinha sido deletado e foi salvo por um personagem lá que é o tal do Merovingian, certo? Do Delete. E esse programa imperfeito consegue cortar a mão dele. Não é nem um agente. Se fosse um agente versão nova, que os agentes do filme 2 aí, certo? Mas, então assim, sei lá, cara, eu não gosto e pronto. Eu sei que você não vai concordar com a minha crítica a você, mas você idealiza muito a figura do herói. Uhum. E isso quebra o herói que você idealizou do Neo. É o mesmo problema que você tem com o episódio 8 de Star Wars. Eu não tenho problema com o episódio 8. Não, imagina. Eu só tenho problema que onde já se viu que o Luke Skywalker que matou o Supremo. Você idealiza o herói. Mas é por isso que ele se chama herói. Mas o bom herói... Herói, aqui ó, herói. Mas o bom herói é humano. Eu gosto que o 2 ele é fraco. Não é que o 2 é fraco. É que o 2, elas focaram muito em uma ação. Aquela cena da rodovia é fantástica. Sim. Mas é longa demais. Hoje vendo, eu acho longa demais. Tem uma coisa que também eu não gosto, agora falando sério, é que no primeiro filme, até que a gente falou, tem muitos efeitos práticos, porrada de verdade, e no 2, cara, bonecão de CGI. Nossa, aquela cena dos mil... O que aconteceu? Vai lá. Foi muito bom, muito bom mesmo, mas precisa ganhar mais dinheiro. Claro. Aí entrou a galera dos cortes, a galera do business, daí já começa os conflitos internos ali na gravação. Pra mim continua sendo um bom filme, mas nem se compara com um, né? Mas eu gosto ainda dos dois. Eu acho que... Eu gosto muito do terceiro, porque o terceiro ele traz um questionamento que é: será que aquilo que parece o mundo real não é uma simulação dentro da simulação? Porque essa questão que o arquiteto traz, ele não é o primeiro Neo, aquela não é o primeiro Zion, não é a primeira versão daquilo. Eu acho que isso é interessante. Claro, fica confuso, a fala do arquiteto no terceiro filme é confusa, pra quem não está acompanhando... É no segundo. Não, no terceiro. Final do segundo. Final do segundo? Final do segundo. O segundo e o terceiro filme devem ser assistidos juntos, que eles foram gravados juntos, é realmente uma continuação um do outro, bem direto. E no terceiro filme tem a figura do arquiteto, segundo filme, tem a figura do arquiteto. O arquiteto, ele é um programa dentro da Matrix. Ele é o programa que organiza a Matrix, né? Ele é o construtor da Matrix. Isso. E existe um questionamento no segundo e o terceiro filme que é: será que tudo aquilo que parece o mundo real não é mais uma simulação da Matrix? Então seria uma simulação dentro da simulação. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco, que falamos a respeito do que o ser humano precisa do sofrimento para poder significar a vida? Uhum. Então ele traz esse questionamento. Será que também a ideia desse mito do escolhido, da salvação, também não é uma simulação necessária para o ser humano? Isso. Uma esperança de salvação que o ser humano tem que ter. Mas olha que interessante isso. Isso é muito religião. Porque a necessidade de a salvação, de um herói... o ser humano... A simulação na simulação. A religião no mundo real, como também uma esperança, enfim. Sim, pronto, descobri, por isso que tem os coach. Necessidade idiota do ser humano. Mas esquecendo de falar que é importante, lá do agente Smith, que era o primeiro antivírus, ele foi substituído, porque ele também virou um programa defasado, só que quando ele vai ser substituído, ele cria a própria vida e ele se torna um vírus. Um vírus realmente dentro da Matrix. E ele percebe, pra você ver, as máquinas começam a conflitar entre elas, porque o agente Smith daí tenta destruir. Moral da história, pode contar o final do filme? Ah, meu Deus do céu. Né? Um filme de 20 anos. As máquinas principais lá fazem um acordo, teoricamente, com o Neo. Sim. Pro Neo destruir o agente Smith, quando o agente Smith vira um vírus e começa a destruir a Matrix e as máquinas. O Neo vira um herói não só para os seres humanos, ele vira um herói para as máquinas também. Isso. Assim, veja só, pessoal, o filme 1... É uma reviravolta, assim. O filme 1 ele é tão interessante que a gente falou mais da metade do nosso podcast só do 1. E nos outros dois, em 10 minutos a gente já parou. Porque assim,
O que eu quero dizer, a reflexão filosófica que ele traz é legal, só que ele levou 2 filmes com um monte de enrolação, com um monte de... Cara, tem uma coisa muito maneira que aparece lá, meu Deus do céu, tomara que minha mulher não veja o vídeo falando isso, que aparece a Mônica Bellucci. Ai, pera. Sim. Parece a Mônica Bellucci, que é um personagem Perséfone. Existe, no filme 2 personagens novos, que são muito importantes, que é o Merovingian, que ele é um traficante de informações. Porque não é só o Neo e a galera que consegue sair da Matrix. Isso. Ele é um programa. Ele é um programa da Matrix, que descobriu que ele era um programa da Matrix, certo? Descobriu que era Matrix, ele é um programa que adquiriu consciência de ser um programa, e ele trafica informações. Mas todo programa sabe que é um programa. Não. Sabe? Não. A Oracle sabe que ele é um programa. Não, mas é que a gente só tem contato com esses programas maiores. Entendeu? Será? Eu acho que sim. Mas enfim, tanto é que é esse Merovingian que salva lá os programas imperfeitos. Aí tem uma hora que ele fala que, por exemplo, sabe aqueles lobisomens, vampiros, são programas defeituosos da Matrix. E ele salvou esses programas, e ele oferece um local para esses programas que vão ser deletados continuarem vivendo. Essa que é a ideia, certo? E aí tem o Merovingian, que é um nome lá da dinastia Merovingian, do Império Franco, tanto é que ele fala francês, e tem a Perséfone, que é a Mônica Bellucci. Perséfone é uma personagem mitológica. Ela é a esposa do Hades, que vive no submundo. Filha de Deméter. Filha de Deméter. Então, olha só, aí tem uma cena no filme, cara, que o Neo e a Trinity Morpheu precisam de uma informação importantíssima lá e tal, e a Deméter fala que ela dá a informação. A Perséfone, que é a Mônica Bellucci, fala que dá a informação se o Neo beijar ela. Aí, cara, quando o Neo beija ela, né? A Trinity fica... Fica pistola, bota a arma na cabeça dela e tal, fica... E aí, cara, ela beija o Neo, aí você fica... Caralho, ela é um programa vampiro, ela vai roubar as informações do Neo e vai copiar o Neo, você fica, sabe? Fica 300 mil teorias. E não, cara, ela era um programa beat, na verdade, porque ela só queria o beijo de uma mulher da outra, e nada mais! Você entendeu? Cara, então, no assim, 2 tem aqueles... Você viu como é que é vazio? Mas tem aqueles 2 personagens, aqueles 2 cabeludos de Gêmeos de Mercúrio, cara, lá. que eles são Isso, a luta do bruto, Neo hein? contra esses Eles caras. Isso. O povo fala da cena lá da rodovia, que na época, diz que foi uma das cenas mais caras do cinema. Ó, Eles informação. Construíram a rodovia. Isso, construíram a rodovia. Não foi chroma key. Foi construir uma rodovia só para fazer aquela cena, que é uma das melhores cenas de ação do cinema. Boa mesmo, cara. Cara, o que estraga é a cena Cara, Morpheus. Aquela cena Morpheus do... o Morpheus é o personagem do filme, cara. O filme tinha que se chamar Morpheus, cara. Porque olha. Por isso que eu odeio o cara que faz o Morpheus no 4. Porque não é o ator. Não é, mas a culpa não é dele. Cara, o Lawrence Fishburne não aguenta mais, cara. Mas ele falou que nem entraram em contato com ele. Mas aí você tem que odiar então as irmãs Wachowski. A Lana, não é o cara. Não, mas o ator, ele falou o seguinte, perguntaram pra ele como que é incorporar o personagem, que era o Morpheus, tudo indica, né? E ele falou, ó, o Larry fez o papel dele sem esquecer ele, algo assim, sabe? Mas é que eu entendo, cara, o cara quer sair dessa comparação também, né? É que nem o Andrew Garfield, coitado, não aguenta mais responder, os caras perguntando dele, o Andrew Garfield do Homem-Aranha, gente, atravessando, olha só, atravessando. O pior Homem-Aranha. Né? Não é não. Fica na sua. Não vamos entrar nesse Fica na sua. Não, vamos fazer aqui um podcast de porrada, que hoje nós vamos resolver quem que é o melhor Homem-Aranha. Tem que fazer um podcast sobre Homem-Aranha, porque é meu personagem preferido. Então vamos fazer. O É um próximo. personagem fraco e supervalorizado. E esse filme agora é uma merda. Pela terceira vez, quem chamou esse cara? Não, o Homem-Aranha é Quem hypado chamou demais. esse cara? Vamos lá. Vamos voltar aqui pro Matrix. Eu tô começando a ficar nervoso aqui. Pera aí. Mas aí falando. Tá. Vai lá. Fala você que eu perdi até o que eu tava falando. Ponto forte dos outros 2 filmes, principalmente do terceiro filme, esse é o ponto forte do terceiro filme, que eu acho muito bom. Que o Neo, ele é o fodão aonde? Dentro da Matrix. Lembrando, a Matrix é um mundo imaginário, ele controla pela mente, é que é a mente dele. Mas no mundo real, o Neo basicamente é nada. E tem a guerra dos seres humanos contra as máquinas. E vários humanos, inclusive o Piazinho, pessoas, carne e osso, lutam com máquinas, ou seja, a coragem. Então ali mostra a coragem. Isso que eu ia falar. Isso é uma parte muito massa do filme 3. General Mifune. Isso. Ele anda com mecha, velho. Mecha Olha só, atirando. mecha, É uma cena lendária também do cinema.
Cara, vai até morrer, até acabar a sim, munição. General Mifune, cara. Esse cara, olha... Porque, cara, não tem. As máquinas no mundo real são hypadas ao extremo. Não tem como o ser humano ganhar Sim. das máquinas. E os caras resistem até o último. A sequência da invasão de Zion... Eu tô falando de Zion, desde a primeira parte, Zion é a única cidade humana que sobreviveu. Fica no Ela fica subterrâneo. no centro da Terra porque é o único lugar que tem calor. Entendeu? Então as máquinas conseguiram chegar em Zion, vão invadir Zion e tem os Geografia, mechas. não é no centro da Terra, é na crosta, muito longe da Terra, mas é o mais próximo possível do manto, que é quente. Tem que nada que ele falou, Ele mas... provou que ele tem faculdade. Agora sim, valeu. É pra isso que ele tá aqui, agora justificou o convite dele, entendeu? As outras coisas que eu falei vão ser todas cortadas, só vai existir essa parte. Entendeu? É só por isso. Mas aí, né, pessoal, essa parte do centro da Terra, e tem a invasão de milhares de sentinelas, e aí os humanos com mechas gigantes, cara, a cena deles, velho, é foda. Não, e eles estão lutando aqui com os braços dos mechas, são metralhadoras gigantes, e metralhando assim, cara, eles param pra reabastecer, aí os humanos, as mulheres, as crianças, trazendo a munição e abastecendo pelas pernas, cara, dos mechas. Mano, é muito legal, cara. Vou fazer uma outra analogia que me veio agora, que eu já tinha pensado nisso. Mano. O filme ficou muito fantasia, ficou muito daí cena de batalha. Vamos pegar o Senhor dos Anéis, que pra mim melhor filme de todos os tempos, depois transforma. Cadê? Senhor dos Anéis não começou com batalhas pequenas ali, localizadas ali com poucos, um número de... Aí no final não virou com batalhas grandiosas? Mesma coisa aconteceu com Matrix. Claro que Senhor dos Anéis, anos-luz melhor. Mas, vai dizer... Aconteceu isso com Matrix. A primeira luta era contra um agente, porque ele tava aprendendo os poderes, depois já foi evoluindo. Claro que aquela cena dos 1000 agentes lá, aquilo podia ser deletado. Mas a batalha final lá, com todas as máquinas, evoluiu, cara. O negócio evoluiu. Ao contrário da última. Eu acho assim, o filme 1 foi uma grande explicação. Quer ver, ó? Ele falou que não gostou dos outros filmes. Vou jogar aqui, ó. O Duna, que você falou. O Duna foi extremamente parado o primeiro filme. Profundo. Garanto que os próximos vão ser menos conversa e mais porrada. Vai. O primeiro filme é a explicação, um filme bem explicado. Pra você entender o universo, se situar. Foi o Matrix 1, explicando que era Matrix, pros outros caiu a porrada. Exatamente. O que você falou é muito interessante, mas a que você tá falando da batalha é dos portões negros ou das... Quando vem os fantasmas verdes lá. Não, mas é o finalzinho, né? A batalha, esse eu nem conta. As duas torres é a melhor batalha. Isso, os portões de... Não, os portões o abismo de Helm. Isso. Mas eu ainda prefiro a batalha. Olha só como é que, gente, olha como é que nós estamos atravessando, estamos no Senhor dos Anéis agora. Eu prefiro a batalha. Nós não vamos falar o porquê agora, vamos fazer um podcast só de Senhor dos Anéis pro futuro. Mas eu prefiro a batalha das minas, a batalha de Gondor antes de chegar os fantasmas. Sim, é melhor, é verdade. Os Cavaleiros de Horror. Os Cavaleiros de Horror. Que o Gandalf... Não. Esse aí é o Duas Torres. Não, é branco. É o Mango Branco. Ele expulso das Gul, Isso. tudo. O Witch King. Não, mas você tá falando quando chega os Cavaleiros no 3. Isso. Ele falou que essa batalha ele chega lá no topo do morro é no final do 2, quando ele também chega nos Cavaleiros. Mas no 2 ele não aparece. Só aparece no final. Essa cena que ele falou é do 2. Ele misturou. Ele tá falando da chegada dos Rohirrim no abismo de Helm. E eu tô falando dos Cavaleiros de Horror em geral nos campos de Gondor. Você entendeu? Lutando contra os Mumakil. E não tem a parte do Gandalf chegando assim, essa é do 2. O Gandalf chegando lá... Não, essa parte que ele tá falando é antes da batalha acontecer, quando Faramir foi quase morto. Porque o Gandalf já tá dentro de Gondor lá lutando. Não, os dois estão certos em momentos distintos. Olha como a Matrix é. Só que nós vamos falar de outro tema. Só que nós vamos parar de falar aqui agora do Senhor dos Anéis, porque o papo aqui hoje é Matrix. Falando em Matrix, uma das cenas acho que a cena final do filme, quase a final, tem uma conversa da Oráculo com o arquiteto. E ali tem uma fala interessante sobre o futuro. E tem uma menininha indiana que tá ali. E aquela menininha é o programa que recria o visual de Matrix. Quando você vê o trailer do 4, são as cores que aparecem no final do filme. Caramba, não tinha reparado. Porque o trailer do 4 são cores... Os filmes originais é tudo muito verde. O mundo da Matrix é tudo muito verde. É verde acinzentado. E o 4 parece que é tudo muito mais colorido, muito mais vivo. Eu acho que que são as as cores... cores... O 4, acho que na minha percepção, a visão do 4 é azulado. Mas tem uma cena que eles estão, acho que é no Japão, que você vê aquelas flores.
são as mesmas cores que aparecem na nova versão da Matrix no final do 3. Cara, não lembrava disso não, eu não reparei isso não, ele escapou da minha percepção. Cara, que maneiro. E aí, falando em 4, pra gente fechar o nosso podcast, expectativas aí pro filme 4. Vai lá, Franco, manda aí. Eu acho que o filme vai ser muito bom, dependendo da forma que, com a percepção ou com a expectativa que você vai ver. Eu acho que esse vai ser um filme feito para incluir essa nova geração aí. Não vai nem ser perto do 1, mas vai estar no mesmo nível que o 2 e o 3. Vai ser bom, porque comparado com os filmes atuais aí, que só tem saído filme meia boca, eu acho que vai ser bom sim, claro que, pensando numa nova perspectiva para a nova geração. E você, Gabriel? Eu não curti muito o primeiro trailer, depois eu comecei a curtir um pouco mais, e é só uma das irmãs que volta, né? Só a Lana que volta, a Lily não quis voltar, porque acho que os pais delas faleceram no período próximo, e ela não queria continuar. Para ela tinha fechado a história. Sim. E já saíram algumas críticas da imprensa especializada. E tem gente que está amando, tem gente que está odiando profundamente. Eu acho que não é nem para trazer um público novo. Eu acho que está na moda agora você ressuscitar franquias ignorando um pouco o que foi feito depois. Halloween foi isso, etc, etc, etc. Infelizmente tá, né? E eu acho que, não sei, é uma chance de recuperar dinheiro, né? A nostalgia, trazer... Enfim, eu acho que vai ser divertido. Não vai ser genial, porque usaram todas as ideias geniais no 1, mas será uma diversão agradável. Vai ser nostálgico. Eu tô com medo. Eu não vi o trailer final, só vi o trailer que até tem o react aí no canal, de eu reassistindo o trailer, porque na primeira vez que eu assisti achei uma bosta. Achei que ia ser só um reboot. Eu não acho que vai ser só um reboot. Mas eu acho que, como o Franco falou, vai ter elementos de reboot e eu tô com medo disso. Mas tem eu tô com medo disso. Porque é uma nova versão do Neo. Então, faz sentido pro universo. Sim, faz. Fala que existiram vários. Sim, é um novo faz. Neo, faz mas eu tenho medo que eles só reeditem as ideias, requentem as ideias antigas. Não tem ideias novas. Isso é meu medo. A nova Matrix, o Neo resolveu aquele arco, continuou a Matrix, aí deu outro BO na Matrix. Vamos buscar o Neo de volta, porque ele é o Salvador. Apesar que ninguém quer ver coisa nova. Vamos ser sinceros. Se o filme for algo totalmente novo, vão reclamar. Por que nós gostamos de filme da Marvel? Por que gostamos de Star Wars? Porque é a mesma coisa. Então, se o filme, não vi ainda, claro, não lançou, mas se o filme fosse algo totalmente revolucionário, o povo não ia gostar. Sim, por isso que eu digo que não deve, não vai, mas eu tenho medo, Gabriel, que só requente o antigo. Que não mas traga o Homem-Aranha de agora não é só requentar o antigo? Quem chama esse cara, velho? Porra, mano. Acabou o assunto. Acabou depois dessa aqui. Acabou a conversa. Acho que eu não virei pro próximo. Não, vamos combinar melhor, porque esse cara... Não dá. Corta a produção. Gente, esse é o nosso papo. Foi o nosso papo. A gente conversei aqui com o Frank. Valeu, Frank, por ter vindo participar aqui do ChesmaCast. Valeu, Gabriel, por mais que você tenha... Mas valeu, Gabriel, por ter vindo. E galera, hoje nós conversamos sobre Matrix de uma maneira completamente maluca, como você pode ver, e eu aconselho você a ver os filmes antes de você ver um novo filme que vai estrear. Esperamos que seja uma coisa maravilhosa, mas estamos aí com o nosso pé atrás. Galera, a gente fecha aqui o nosso primeiro ChesmaCast falando sobre Matrix. Um grande abraço, galera. Vida longa e próspera. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.